Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, aqueles que vêm pela primeira vez a essa casa. É um prazer muito grande nós podermos falar com todos vocês. Bom, como a nossa irmã Midi já fez a leitura de duas perguntas, onde já responde bem essa questão. Uma das questões que nós, simpatizantes, estudantes, praticantes do Espiritismo, perguntamos: por que não lembramos das nossas vidas passadas? E a resposta é bem clara. Ou seja, o grande mestre, Deus, já é indulgente com nossos pecados. Já nos traz aqui uma nova oportunidade de nos melhorarmos. Por isso, não lembrar daquilo que foi cometido no passado. Não nos tornarmos como arrogantes por aquilo que nós vivemos em outras vidas. Ou quem sabe humilhados por aquilo de ruim que nós tenhamos praticado ou feito. Já imaginaram como seria se você agora soubesse que o seu irmão foi alguém que você cometeu alguma atrocidade numa vida passada? Se seu pai fosse algum inimigo de uma outra vida, onde as coisas não deram muito certo no encontro proclamado por vocês? Nós somos humanos e nós vivemos na massa terrestre, onde já sabemos provas e expiações. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer. Então nós não temos entendimento suficiente para lidar com certas questões emocionais. Ainda hoje, mesmo os erros cometidos nessa própria vida, nós ainda nos colocamos em jogo de culpa. Nos colocamos muitas vezes em jogo de cobrança, né? Como é comum nós vemos pessoas que de repente, no passar da vida, começa a ter problemas e começa a se subjugar, baixar a estima, achar que as coisas para ela nunca vai dar certo. Teve um relacionamento decepcionante, 2, aí já acha que o terceiro vai ser mais decepcionante ainda. Trabalha numa empresa, não dá certo, na segunda é mandado embora, na terceira, aí já... Imagine se a gente sabe que numa outra vida, uma vida passada, as coisas eram mais complicadas ainda. Que tipo de revolta, ou que tipo de sentimento nos assombraria? Então, o grande arquiteto do universo, Deus, no seu amor, na sua plenitude, nos dá essa chance, essa oportunidade de nós sermos o presente. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam com isso, querem saber do seu passado, mas não olham para o agora, não olham para o momento presente, o momento que nós temos a chance de nos melhorar. Nós temos a chance de dar o melhor de nós mesmos. É agora, nesse momento em que você é mãe, nesse momento que você é pai, que é irmão, irmã, que você exerce uma profissão. Esse momento é único e exclusivo e você só tem ele agora. Do que me adianta saber que eu fui um rei no passado, se hoje eu não consigo ser rei de mim mesmo? Do que me adianta eu saber que, então tá, faz todo sentido eu passar por esse problema agora, porque no passado eu fui mal também, então tá bom. E daí? Mas eu não mudei a minha postura. Eu não tive humildade sobre as minhas condutas. Então, ali nas perguntas, os próprios espíritos respondem a Kardec, colocando isso. Todos nós já temos uma noção de quem nós somos no passado. Não quanto a um RG, não quanto a um status social, ou até mesmo um gênero, se masculino ou feminino. Mas a pessoa que nós fomos no passado, nós temos noção, se nós olharmos com atenção. Porque se ainda habita em nós o egoísmo, se habita em nós ainda a raiva, mágoa, se ainda não conseguimos praticar a indulgência, o perdão, isso significa que são sentimentos que ainda vêm dentro de nós de outras vidas. E isso que realmente importa, isso que realmente se vale. Então, até como eu mencionei na última palestra da quarta-feira passada, é comum muitas pessoas procurarem um consultório
fora, em especial falo pela minha profissão, para fazer uma regressão. Então parece o quê? A primeira imagem, muitas vezes, é a curiosidade mesmo, né? Eu quero saber o que eu fui, o que eu fiz, por que meu pai é esse, por que minha mãe é essa, né? Mas não quer saber de se melhorar agora e saber lidar com esse pai, com essa mãe. Numa segunda questão que a gente percebe, muitas vezes, é na verdade uma justificativa, né? Não, mas para aí, se eu conseguir voltar lá e descobrir que o meu pai, na verdade, era meu filho, não, daí a conversa é diferente. Aí eu já sei o que está acontecendo. Então, na verdade, eu estou procurando me justificar, né, de um problema que eu tenho hoje. Volta ao presente. Né? E que bom que eu não sei isso. Então, eu costumo orientar essas pessoas que muitas vezes procuram que pensem bem sobre isso, né? E deixe que isso aconteça, se for para acontecer, de forma natural. Né? Os trabalhos que, em particular, eu desenvolvo por uma conduta que vai de encontro à doutrina espírita, uma conduta, para mim, de ética moral, eu não faço esse tipo de trabalho de regressão. Pode acontecer, numa eventualidade de uma sessão, cair numa regressão, mas isso vai acontecer naturalmente. E não procurar saber essas coisas, né? E a experiência que nós temos dentro disso, transmitindo para vocês, para terem esse conhecimento, foi a seguinte: quando eu estava fazendo ainda um curso que envolvia a parapsicologia e a parte de regressão, nós tivemos o caso de uma senhora de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, que ela tinha problemas muito sérios com o filho, muito sérios. Eles batiam de frente e discutiam. Ela havia tentado de tudo, era uma pessoa que tinha poder aquisitivo alto, e ela veio até o grupo de parapsicologia para fazer a regressão. E ela, naquela época, era um grupo de, nós éramos em 5 profissionais, né? Fazendo monitoramento, e apareceu na regressão dela, assim, simplificando, que não foi uma sessão só, mas apareceu na sessão dela uma guerra, onde ela grávida, provavelmente Segunda Guerra Mundial, ela tentava passar por uma trincheira, fugindo, e um soldado a pega, e esse soldado a pisoteia com violência a barriga, né? Nós deduzimos ali que provavelmente ela era judia, né? E ela olha bem no soldado e diz para ele, né? Mesmo que eu morra, eu volto ainda para me vingar. E a cena, né? Ela viu o soldado, quando ela viu o soldado era o seu filho, né? Grande questão. Era uma pessoa que não estava preparada para isso. Eu não sei até que ponto isso também é real hoje, na atualidade, com meus estudos. Não sei até que ponto ela pode ter fantasiado isso para justificar o problema com o filho ou a raiva com o filho. Então não dá para confiar 100% nisso. Mas a questão é que aquilo não melhorou a situação dela com o filho. Ao contrário, piorou. Né? Agora ela tinha motivo para odiá-lo de verdade. Então percebam o quanto nós, como humanos, precisamos nos preparar para certos conhecimentos. O próprio Espiritismo, se nós olharmos, tem 200 anos de doutrina de Kardec, né? E olha, agora nós começamos a ter uma abertura em termos de termos filmes, em termos de ter conhecimento um pouco mais aprofundado sobre isso. Sempre esteve escrito, mas o nós entendermos isso. Então você não, como eu costumo dizer, você não explica a equação de segundo grau para uma criança de 6 anos. Não faz sentido. Então nós temos muito a evoluir. Então aqui é um caso clássico que mostra isso, né? Que aquilo não ajudou aquela mãe, aquele filho, aquela família, né? E como eu citei, muitas vezes também não dá para saber se exatamente aquilo é a vida passada. Porque como a mente tem mecanismos fantasiosos, de repente uma pessoa que estudou muita história ou gosta de uma leitura, ela pode no imaginativo dela misturar informações.
conteúdos verdadeiros com outros fantasiosos. É mais ou menos o que acontece nos nossos sonhos, né? Todos nós, quando dormimos, temos um desdobramento. Alguns não lembram, outros lembram mais ou menos. E nesse desdobramento, às vezes, acontecem coisas estranhas. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso consciente, está ativo, misturando informações, de repente, do último filme que você assistiu antes de dormir, ou do dia atribulado, da semana, das preocupações, com aquilo que pode estar ocorrendo numa tentativa de uma orientação do mundo espiritual. Então essa mistura de coisas não dá uma informação precisa, tanto que nós ainda temos dificuldade de lidar com os sonhos, né? Agora imaginem uma sessão administrada que muitas vezes, infelizmente, o terapeuta nem é exatamente preparado. Ele tem um conhecimento técnico, mas não vou dizer preparado para aquilo, para de repente colocar que a pessoa viveu a vida X ou Y, né? E eu tinha um psiquiatra amigo meu que dizia assim: engraçado que todo mundo foi rei, Cleópatra, né? Ninguém nunca é pobre, né? Nunca ninguém é mal também, né? Então, há sempre isso. Então, claro, aguça o nosso imaginário, a nossa curiosidade. Mas o importante, quando nós pensamos que nós temos um espírito e que ele vem de outras vidas, é na verdade o conhecimento que nós carregamos. O ser no todo, na plenitude, o ser que nós somos, né? Veja hoje a maravilha que é das nossas crianças, dos nossos jovens, que já vêm com aquele conhecimento predisposto para a música, muito maior do que antigamente. O conhecimento predisposto para a tecnologia, para outras ciências. Isso mostra a bagagem que ele vem trazendo, até intelectual, de outra vida. Agora, se realmente ele foi um cantor famoso, se realmente foi um engenheiro famoso, uma personalidade famosa, isso pouco importa. Isso pouco importa. Quando nós estivermos no momento da passagem, migrando para o mundo espiritual, a nossa identidade, a nossa posição social, o papel que nós exercemos nessa sociedade, pouco vai importar. Mas sim a conduta moral, o que nós fizemos no meio das dificuldades que nós tivemos, naquele momento de decisão, onde nós tínhamos o nosso livre-arbítrio e tínhamos e temos a ajuda dos espíritos superiores e nossos mentores para que façamos a escolha certa. Mas lembrando que a escolha sempre é nossa. Então imaginemos agora como se nós estivéssemos todos dentro de um labirinto, onde nós não identificamos exatamente para que lado é a saída, mas nós temos que caminhar. Isso é fato. E se nós tivermos a fé necessária, dentro do conhecimento do amor, dentro da resignação, do perdão, indulgência, principalmente conosco mesmo, nós vamos andando até passar por ele. E quando nós estivermos no mundo espiritual, é como se nós pudéssemos olhar lá de cima o desenho do labirinto. E nós podemos fazer uma avaliação precisa de como foi passar por aquelas dificuldades. Por que ali eu não entrei à direita em vez de ter entrado à esquerda? Por que eu não dei um pouquinho mais para frente antes de abrir essa porta? É isso que nos faz crescer, saber. E esse é o momento do agora. Então é importante, muito importante, no globo terrestre que nós vivemos, que nós estamos aqui como encarnados, termos esse véu do esquecimento da vida passada. Esse véu nos permite sermos nós mesmos agora, diante das nossas escolhas. Eu me lembro de uma exposição espírita, muitos anos atrás, em São Paulo, onde um palestrante, ele falou uma coisa que eu achei muito válida, muito guardei para mim, que ele disse assim: Deus não quer que nós sejamos perfeitos. Gente, nós não estamos aqui para ser perfeitos.
Não ao menos nesta encarnação, porque não vai dar. Como é que nós vamos conseguir ser perfeito nessa encarnação? Mas Ele quer que nós tentemos, que nós sejamos persistentes, que nós possamos dar o melhor de nós. E para dar o melhor de nós, é importante nós começarmos essa história, esta passagem, com a mente limpa. Se nós, na maioria adulta aqui, já temos várias questões a repensar do traçado da nossa vida, de escolhas que nós fizemos, imaginem se nós soubermos que nós somos um espírito de 200, 300, 500 anos. Eu mesmo vou ficar indignado, mas eu não acredito que eu estou errando ainda. Nunca essa ignorância não é possível. Então, o importante, meus irmãos, é nós olharmos de manhã para o espelho com a certeza daquilo que nós possamos fazer de melhor no nosso ato de disciplina, nosso ato de ser cristão, naquilo que o Mestre Jesus nos propõe. Saber perdoar, olhar para a família e entender que ali flui o amor, mesmo nas maiores dificuldades, mesmo nos maiores erros. Nada que acontece nesta terra é ao acaso. Há um plano maior. Se nós confiarmos nesse plano, juntamente confiando nesse Deus, nesse arquiteto do universo, e fazermos a nossa parte dentro do que nos cabe, nas responsabilidades que nós tomamos a cada escolha, garanto a vocês, a consequência será melhor. Então, como diz no próprio Livro dos Espíritos, há coisas que não é da nossa preocupação. Já temos bastante o que nos preocupar. Vamos fazer-nos valer do nosso presente, do nosso momento do agora. Eu posso não ter sido bom ontem, eu posso não ter ficado legal ontem, mas agora eu posso. Agora eu posso. Eu posso não ter conseguido me reconciliar com aquela pessoa, com aquele ente, com aquele familiar, mas agora eu posso. Eu posso me trabalhar para isso. E saber se lá, na vida passada, quem eu era, o que eu fui, não vai mudar o agora, de eu ter que encarar essa minha família, meu cônjuge, meus filhos, né? Saber que o meu marido está na 10ª encarnação que a gente está casado e a gente está brigando. Pense, nossa, já fui casado com esse cara 10 vezes, não acredito, né? Aí vem aquilo, não, mas vê como ele é ruim, né? Ainda joga pro outro, né? Às vezes não é o cara que está tentando te resgatar. E a gente pensa ainda assim, né? Que você está dizendo que esse cara que é meu irmão aqui, ou minha irmã, já faz 4 encarnações que ele está me perseguindo aqui, por isso que a gente briga e tal. Ah, não, tá louco, o que eu fiz? Ainda vou ficar me punindo. Então vocês veem como esse conhecimento é nada diante da postura humana, digna, que nós devemos ter diante daqueles que estão próximos de nós. Então não vamos perder tempo procurando descobrir mistérios aos quais nós nem desenvolvemos a matéria básica, a matéria do amor, a matéria da caridade. Muito melhor eu saber que agora é a minha oportunidade de fazer um futuro. E quando eu falo futuro, não só desta vida, como da outra que virá. Porque, meus irmãos, não tem aposentadoria depois dos 65. Não sei, 65 encarnações que fosse. Não. A caminhada continua. Nós temos todos muito a crescer. Muito a aprender. E é esse aprendizado que eu convido vocês a participarem. Participem das suas vidas, aqui, agora.
procurar tentar ser melhor. Cada dia um pouquinho mais. E a vida passada? Quando nós nos encontrarmos do outro lado, a gente faz uma outra exposição. Tá ok? Muito obrigado a todos. Que Deus esteja com todos. Assim seja.